como você reage quando é injustiçada, quando é ofendida, quando é ultrajada, minha irmã? No seu relacionamento de amizade, no âmbito social, na comunidade e no casamento. Muitas vezes, diante de injustiças, de ofensas que nós reputamos injustas, nós temos a tendência a responder na mesma moeda. Ou pensamos, eu não vou falar mais com essa pessoa, essa pessoa vai ver, ela vai precisar de mim, eu vou devolver na mesma moeda. Isso é natural, minha irmã, isso é natural, meu irmão, isso pode acontecer contigo também. Mas será que esses comportamentos de repetir, de restituir, de devolver na mesma moeda, eles não são comportamentos, respostas típicas de uma escravidão? Para pensar, será que não é o outro que está controlando quem você é? Porque quando a gente responde nessa mesma moeda, a gente muitas vezes se rebaixa, a gente é muito menos do que a dignidade de filha, filho de Deus, imagem e semelhança, nos dá. Quando nós aprendemos a parar, a controlar o ímpeto de responder da mesma forma e a entregar a Deus, Ele, Jesus, quem vai julgar os vivos e os mortos, entregar-lhes essa situação, essa injustiça, essa ofensa e pedir ajuda a Jesus, aquele que foi ultrajado, humilhado, judiado no corpo, na alma, no momento que antecedeu, na sua paixão, no momento que antecedeu a sua crucifixão e morte na cruz. Se nós entregarmos a Ele, pedirmos ajuda para perdoar e nos libertar dessa situação de injustiça, de ofensa e sermos maiores, com certeza, é isso que nos liberta. Essa é uma atitude de liberdade, essa é uma atitude compatível com a dignidade de filha e filho de Deus. Palavra para hoje, segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 13 a 14, 30. Capítulo 16, versículos de 5 a 13a. Naqueles dias um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe. Traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Davi caminhava chorando, enquanto subia o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços, e todo o povo que o acompanhava subia também chorando com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul chamado Semei, filho de Gera, e ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele a amaldiçoa, e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isto?
E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: Vede, se meu filho que saiu das minhas entranhas atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldade de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Nessa passagem, meu irmão e minha irmã do Antigo Testamento, o contexto é que Davi vinha de ter pecado contra Urias, mandou matar Urias, cuja mulher Betsabeia ele havia mantido um relacionamento amoroso. E interpelado pelo profeta Natã, ele percebeu o seu erro e vinha com o espírito contrito. Veja, ele estava descalço, caminhando como quem, de cabeça coberta, como quem fazia penitência. Ele era um guerreiro, ele tinha um exército poderoso ao lado direito e ao lado esquerdo. Logo, ele poderia muito bem enfrentar seu filho Absalão, que estava contra ele, assim como esse Semei, filho de Gera, que era da tribo de Saul, que tinha sido o primeiro rei que foi sucedido por Davi. Mas aqui o espírito dele foi maior. A unção falou no coração dele. Primeiro, de ter um coração contrito, de saber que nós pecamos, ele pecou, nós pecamos. E que às vezes as coisas acontecem para que nós tenhamos esse voltar a Deus, esse momento de voltar-se para dentro de si mesmo e perceber o seu erro, se penitenciar, pedir perdão a Deus, se reconhecer pecador, se reconhecer incapaz de por si só, de por si mesmo, de por sua própria força, ser santo. E ao mesmo tempo não reagir na mesma moeda, ele não precisa fazer isso. Deus é o Rei da justiça, é a justiça perfeita. E tudo está sob o seu controle. Logo, nas situações em que nós, de fato, somos injustiçados, as coisas caminharão, o mundo dará voltas e tudo chegará ao lugar. Nós não precisaremos agir para que a justiça seja feita. Para quem conhece esse livro, a história de Samuel e Absalão, mais para frente nós vamos perceber que ele será morto sem conseguir atacar o pai ou tomar o trono dele. Mas o fato que eu quero destacar aqui, meu irmão e minha irmã, é que na forma como nós reagimos às injustiças, às ofensas, tudo aquilo que de ruim, às vezes que ataca o nosso coração, nos traz amargura, é também expressão da nossa confiança em Deus. Se nós reagimos com amargura, com rancor, se nós não conseguimos perdoar, é porque ainda não confiamos na justiça de Deus. Por isso hoje eu te convido, quando vier o desejo de vingança, o pensamento negativo, o rancor em relação a alguém, não amaldiçoe essa pessoa, reze por ela, reze por você. Não reaja de ímpeto, entregue a Deus, confie na justiça divina que é impecável e que é certa. Não perca seu tempo gastando em amargura, em rancor, em maledicência. Não. Você é filha, você é filho de Deus, feito para ser livre na dignidade de Deus. Então não se escravize pela atitude do outro. Deus abençoe você.